O nosso mundo está cada vez mais estranho, ou de certa maneira podemos dizer que a nossa realidade, principalmente nas sociedades que mais nos dizem, talvez a muitos de nós, eh, no Ocidente, seja ele na Europa, seja ele na América, seja ele até na Oceania, ou algo do género, em que os países podem não ser ocidentais per se, mas eh, serem países de matriz ocidental, tudo está mais, de certa maneira, mais esquizofrénico, mais doido, de certa maneira. Se vocês repararem, já não existe respeito como antigamente, já não existe. Isto parece um discurso quase de um idoso, de certa maneira, mas é verdade. Entre as pessoas já não existe a cordialidade do passado, já não existe o respeito, a empatia pelo próximo que era esperada no passado. Parece que estamos a reverter a um estado mais animalístico, em que apenas nos importamos com competição, com acumulação de recursos, com eh, mostrar os dentes ao próximo e fazê-lo invejar o que nós temos. Parece que estamos a tornar-nos mais básicos. Parece que muitas vezes nos estamos a tornar mais animais. E estamos a fazer, por causa disso e de outros fatores, que as nossas sociedades se transformem em sociedades de baixa confiança. O que é isto, sociedades de baixa confiança? São basicamente sociedades em que as pessoas não podem contar umas com as outras e que, portanto, existe um sentimento geral de desconfiança, que realmente é isso mesmo, é geral, é generalizado por quase toda a população. Não há confiança, não há. Sabemos que não podemos contar com o próximo, sabemos que não podemos emprestar-lhe algo esperando ter isso de volta. Esperamos ou temos sempre a expectativa de que o outro está ali para nos prejudicar e não para cooperar connosco. Isso são sociedades de baixa confiança e é o produto de políticas e comportamentos entre as pessoas que levam a uma maior desintegração daquilo que nos faz humanos. Por exemplo, ainda temos exceções. Uma exceção que podemos apontar hoje, uma sociedade que não é ainda de baixa confiança, ou pelo menos não é tanto como muitos países ocidentais estão a transformar, é por exemplo o Japão. No Japão ainda existe um sentimento generalizado de cooperação entre as pessoas, de confiança no outro. Tanto é que, por exemplo, é muito comum, isto é apenas uma pequena coisa, mas que é daqueles pequenos comportamentos que mostram a forma como as pessoas se comportam. Que, embora seja um comportamento pequeno, mostra no quadro geral muito mais do que simplesmente esse comportamento. Que é, por exemplo, isto. No Japão é muito comum as pessoas irem à casa de banho quando estão no café e deixarem o seu telemóvel, o seu computador, os seus aparelhos na mesa em questão, sabendo que quando voltarem esse aparelho não vai ser roubado, sabendo que o aparelho, seja ele qual for, vai estar na sua mesa na mesma, porque realmente as pessoas têm esse sentimento de confiança, sabem que no Japão o crime é muito baixo, a taxa de crime é muito baixa, e sabem que, de forma geral, podem confiar no outro. Meus amigos, independentemente do país em que estejam, nós sabemos que isto não é a realidade em boa parte do mundo. Em países, seja eles quais forem, da América Latina, da Europa, do que quer que seja, se nós deixarmos o nosso computador numa mesa e formos à casa de banho, se calhar demoramos. Eu não sei se esse objeto dura 5 minutos na mesa antes de ser roubado. Portanto, existe uma diferença, um contraste enorme entre uma sociedade de baixa confiança e uma sociedade de muita confiança. Outro exemplo do Japão é que raramente ou não existem praticamente passeios uh, que conjugam com a estrada, ou seja, tudo é estrada. Não existe um lugar próprio para os peões, para as pessoas, e um lugar próprio para os carros. Tudo é apenas estrada. Porque, e lá está, existe este sentimento de confiança, as pessoas respeitam-se, as pessoas sabem que podem confiar umas nas outras. Então, existe um espaço maior e os peões, as pessoas, automaticamente circulam nas partes de lado dessas estradas e os carros no centro. E mesmo assim, curiosamente, há muito menos acidentes de viação do que em muitos outros países em que existe essa separação entre pessoas e veículos. Portanto, de novo, mais um exemplo do que é uma sociedade de elevada confiança. Mas não é isso que nós vemos hoje em dia.
nas nossas sociedades ocidentais. O que nós vemos é cada vez uma sociedade de cada vez menos confiança, de cada vez mais baixa confiança. E isto faz realmente com que o nosso mundo se torne mais estranho. É por essa razão que os japoneses estão a criar movimentos em que não querem mais estrangeiros. Eles não nos querem lá. E não nos querem lá com razão. Porque muitos de nós, muitos estrangeiros, muitos turistas, vão denegrir, vão sujar, vão criar ruído, vão criar tensão, vão criar desestabilidade. Portanto, os japoneses estão cada vez mais a fazer movimentos para limitar o número de estrangeiros que vão ao seu país. Inclusive, já há um movimento Make America Great Again no Japão. Portanto, aí está um exemplo. E aí está um exemplo de como uma sociedade de elevada confiança se quer proteger de nós, que estamos a tornar-nos em sociedades de baixa confiança. Mas o mundo não é estranho apenas por causa disto. No que toca a relações entre relações humanas, tudo é muito mais transacional. Já não é uma junção, digamos, de duas almas, já não se tratam, muitas relações já não se tratam de verdadeira intimidade, de verdadeira confiança no outro, de verdadeiro amor pelo outro, mas muito mais transacionalmente. É tudo muito mais transacional. O que é que o outro pode fazer por mim? O que é que o outro me pode dar? Eu dou isto ao outro em troca daquilo. Portanto, de novo, estamos a tornar-nos mais animais. Estamos a perder a nossa essência como humanos, estamos, de certa maneira, a perder parte da nossa alma, parte da nossa individualidade como um ser, pelo menos em termos de consciência, acima da maior parte dos animais, e estamos a reverter a um estado mais animalístico, de mero comércio, de mero negócio, até mesmo nas relações humanas, em que se dá uma coisa em troca da outra. Muitas vezes dá-se o prazer físico em troca de bens monetários, bens financeiros, conforto, o que quer que seja. Portanto, sim, estamos a tornar-nos mais estranhos, estamos a tornar-nos mais básicos e estamos a transformar-nos em menos humanos ou em humanos de menor valia. Como J.R.R. Tolkien dizia muito, o criador do Senhor dos Anéis, lesser men. Estamos a tornar-nos em homens menores, em seres humanos menores. Não menores em termos de estatura, menores em termos de espiritualidade, de essência, de alma, menores em termos de caráter, menores nesse aspecto. Mas não ficamos apenas por aqui. Em termos políticos, tudo está mais estranho também. Porque antigamente, de novo, até na política havia certas coordenadas, certas linhas que eram traçadas e certas formas de proceder. E esperava-se que os melhores, não os melhores para o seu bolso, não os melhores para enriquecerem a si e às suas famílias, mas os melhores para os países que fossem para cargos políticos. Era isso que era esperado. Mas o que vemos hoje em dia é a política baixa. O que nós vemos é, fora exceções, os cargos políticos e as posições políticas almejados e conseguidos por gente oportunista, por gente que apenas se quer, entre aspas, encher, apenas quer encher os seus bolsos, apenas quer beneficiar do seu estatuto por chegar a determinada posição política e melhorar-se a nível financeiro, a nível societal até, de estatuto, o que quer que seja, e não fazer nada pelo país, não fazer nada por aqueles que votaram nele. É isto que nós vemos cada vez mais. E o que vemos também é estes políticos a levar-nos cada vez mais para uma tecnocracia, um globalismo, em que tudo é igual, tudo é formatado da mesma maneira, há argumentos para tudo. O cidadão tem cada vez menos poder e cada vez mais as leis e todas as resoluções partem de uma localização centralizada. É isto que nós vemos cada vez mais. Cada vez uma maior centralização de poder. É isto que a política moderna está a fazer do nosso mundo. É isto que ela está a fazer de nós. E aqueles de nós que ainda respeitam os nossos valores fundadores e que apontam o dedo ao que se passa nos nossos sistemas, muitas vezes nos nossos sistemas políticos, são hoje em dia muitas vezes apelidados de fachos, ou de extremistas, ou do que quer que seja. Quer dizer, já não é possível criticar um sistema que cada vez nos está a levar mais para o abismo sem sermos colados à ideia
de ideologias políticas mais extremas. Quer dizer, tudo está mais estranho, tudo está invertido. E o cidadão comum está a perder poder e está a perder a sua voz. E o que nós vemos ainda a nível político é o chamado progressismo a ser-nos enfiado pela goela abaixo constantemente. Mesmo que esse chamado, entre aspas, progressismo não seja progressismo nenhum, ou seja, um progressismo que nos leva para um progresso, mas para um progresso negativo. Porque se vocês repararem, as formas mais abjetas de comportamento do ser humano, as coisas mais básicas, as coisas mais ignóbeis, muitas vezes, mais horrendas até, são hoje em dia aclamadas como parte do progressismo. E de novo, isto é-nos enfiado pela goela abaixo por todo lado. Pela mídia, por filmes, por música, por celebridades, pela imprensa muitas vezes. E lá está. E quem não está a bordo com isto tudo, quem acha que estamos a ir demasiado longe, a legitimar coisas que nunca deviam ser legitimadas, de novo somos atacados porque somos isto ou somos aquilo, de novo somos extremistas, somos demasiado conservadores, o que quer que seja. E no meio disto tudo, enquanto estamos cada vez mais polarizados, enquanto estamos cada vez mais uns contra os outros, enquanto guerreamos uns com os outros por motivos fúteis e por motivos que, enfim, que não faziam sentido nenhum há uns tempos atrás, o que nós vemos é as elites a ficarem cada vez mais poderosas, as chamadas elites. Muitas vezes de elite não têm nada, não são elite a nível intelectual, não são elite a nível psicológico, não são elite a nível físico sequer, não são elites a nível da sua essência, a nível espiritual, a nível da sua condição como seres humanos. São apenas elite porque têm mais dinheiro do que os outros, têm mais recursos financeiros do que os outros. E vieram de famílias que muitas vezes por movimentos menos que salutares conseguiram os seus recursos financeiros. Elas não são elite em nenhum sentido a não ser nesse, mas cada vez mais têm poder, cada vez mais têm recursos financeiros e cada vez mais têm controle sobre a vida das pessoas, porque de novo esta centralização de poder é a centralização de poder nas elites ou naqueles indivíduos que são agraciados pelas elites, por aqueles indivíduos que são pagos muitas vezes ou subsidiados por estas elites. E é isto que nós vemos. É o povo a perder cada vez mais o seu poder, a sua voz, a sua liberdade muitas vezes, e as elites a conglomerarem estes poderes todos apenas em si. É por isso que nós vemos que hoje em dia, por exemplo, como um último exemplo que posso dar, há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, qualquer salário, ou a maior parte dos salários, davam para ter uma casa arrendada em muitos locais e ainda sobrava muito dinheiro para as despesas do mês. Hoje em dia, o que nós vemos em muitos países é que a renda de uma casa leva quase metade do salário das pessoas. O que quer dizer que não só as rendas estão, muitas vezes, a preços muito elevados, por vários fatores, mas também os salários estão cada vez mais baixos. De novo, o ser humano, a base da pirâmide, o povo, e quando estamos a falar do povo, não estamos a falar só dos mais pobres, estamos a falar de todos. Os mais pobres, a classe média, até a classe média elevada, todos aqueles que não são elite. Todos estão, embora percebam ou não, neste momento, todos estão a perder o seu poder. Todos estamos a ir para um mundo mais estranho, para um mundo mais tecnocrático, para um mundo de maior centralização de poder e para um mundo muitas vezes de menos liberdade e de mais uniformidade, mas não uniformidade no bom sentido, uniformidade de pensamento, uniformidade de ação. E aqueles que não estão em linha com isso são automaticamente ostracizados, rejeitados, postos de parte. Estamos aí para um mundo muito distinto daquilo que muitos de nós queríamos ou achávamos que íamos. E por isso é um mundo muito mais estranho. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.